Oi, gente, obrigada por vocês estarem acompanhando o Jornalismo para Concurso e especialmente nessa live que tem uma convidada muito bacana, que é a Thay, que é nutricionista, que é professora, mentora de concurso específico na área de nutrição, de saúde, mas o trabalho que ela vem realizando, que ela vem fazendo, é, atinge todos os concurseiros, quer falar sobre alimentação, memória, concentração nos estudos. Ela é brasileira do Rio de Janeiro, mas está morando na Europa, uma coisa chique, um tempinho na Europa, em Portugal. E, Thay, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Te apresento, por favor, conta um pouquinho quem tu é. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho de mim, mas é bem pouquinho, tá? Meu nome é Tayaná, eu sou nutricionista, tá? Formada na Federal da minha cidade, que no caso era Niterói, no Rio. Sou mestre por lá também. E desde quando eu saí da faculdade, a minha jornada com o concurso começou. Porque eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu, que eu me formei e para ir para onde eu vou, o que que eu vou fazer? Né? No meu caso, todo mundo falava, ai, consultório, dá muito dinheiro, não sei o quê. Na prática, não tinha paciente, não tinha nada. E aí começou a bater aquela frustração de, puxa, me formei e não consigo exercer minha profissão, o que que eu vou fazer? E aí, na época, né, na área da saúde, a gente tem a opção de fazer residência, né? Que a residência é como se fosse aí um Enem novamente. Você tem que fazer uma prova para poder entrar no hospital para fazer uma especialização. Só que é uma especialização que é remunerada, né? Então eu falei, nossa, talvez seja aí uma oportunidade. E aí foi aí que eu fui apresentada ao universo sagaz do concurso. Por quê? É uma vaga, duas vagas no máximo para milhões de pessoas, né? Centenas, dezenas, muita gente tentando a mesma vaga. E foi aí que eu comecei, então, a entender um pouco sobre estudo para concurso. O que aconteceu? Fui reprovada, né? Fui estudar como estudava para a escola, pronto, primeira reprovação. Ah, não, mas vai ter outra prova. Fiz de novo, outra reprovação. Não, mas ainda tem outra reprovação. E aí eu parei. E aí acabou, porque a residência ela tem um período, acabou, acabou. Só no próximo ano. Eu não podia ficar sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, sem fazer nada. Aí eu falei, a minha professora, né, quando eu apresentei o TCC, me ofereceu fazer um mestrado. O mestrado, na época, também tinha prova, né, prova de conhecimento específico. Então, como vocês podem ver, né, toda a minha jornada já começou sempre fazendo prova. E fiz a prova do mestrado. Como a prova do mestrado era mais um estilo de prova de faculdade, eu passei e fui super bem. O que é o estilo de prova de faculdade? É aquele estilo de prova que você tem uma quantidade de matérias e tem uma data de prova que geralmente não é tão longo o período de estudo, como, por exemplo, um concurso, que são aí 3 meses. Então, eles divulgaram o edital, acho que eu tinha 2 semanas para estudar. Então, eu consegui estudar, era um conteúdo enxuto, que era só conhecimentos específicos em inglês, se eu não me engano, e era pouco conteúdo. Então, consegui estudar, consegui bem. Fiz meu mestrado por 2 anos, sabia que quando eu saísse do mestrado, eu teria que ver o que eu ia fazer da minha vida, né? Na minha cabeça, com o mestrado, eu ia conseguir arrumar emprego muito tranquilamente e tal. E aí, antes de terminar o mestrado, eu comecei a tentar me inserir no mercado. Foi aí que eu descobri que não, né? Mesmo com o mestrado, não era tão simples assim. E aí foi quando eu comecei, voltei, né, reativei aquele sonho da residência e voltei a estudar. Mas aí eu voltei a estudar de uma forma diferente do que eu estudei pela primeira vez, que eu vi que a primeira vez não estava dando certo. E aí foi quando eu comecei a aplicar estratégias de estudo, testar estratégias, testar técnicas diferentes de estudo, testar técnicas de memorização. Foi quando eu conheci métodos de revisão, foi quando eu conheci métodos de estudo, como, por exemplo, brainstorm, técnica de Feynman. Então, foi aí nessa jornada. Mas, assim, não foi só conhecer, né? Mesmo conhecendo, ainda demorei aí uns bons anos para conseguir conquistar uma classificação. Porque daí eu conseguia ser aprovada ali na quantidade de vagas, mas não conseguia ser chamada para tomar posse, né? Porque tem essa diferença. Mas aí, então, assim, a minha trajetória, gente, foi uma trajetória bem comum de todo concurseiro, tá? Não foi uma trajetória fácil, eu não sou um case de sucesso que estourou em um mês estudando, não. Foi tijolinho por tijolinho, foi difícil, eu chorei, eu pensei em desistir, eu voltei, eu caí, eu levantei, até que eu de fato comecei a colher os frutos, né, de todo esse plantio que eu tinha feito. Então foi quando eu consegui passar na residência, e ainda estando na residência, continuei fazendo provas de concurso, porque eu entendi que não adiantava eu querer focar todas as minhas forças em um,
e aí se eu não conseguisse um resultado legal, eu falava, ai, nossa, então não serve para isso. Não, eu fazia com muita dedicação aquele, mas se viesse outro eu também faria, porque eu entendi que o concurso só ia parar quando eu fosse aprovada. Então eu fiz muitos concursos, né? Continuei sempre estudando. Foi quando eu começou a vir uma também, uma aprovação atrás da outra. E aí foi quando eu fui aprovada no meio da residência, não pude assumir, porque né, fazendo residência você não pode assumir. Depois do final, fui aprovada e foi o que eu assumi, e depois foram vindo outros, né? No total, fui aprovada em 4 concursos, 2 municipais e 2 estaduais, tá? É... Então, assim, essa é a minha experiência, né? Baseado nisso que hoje eu me considero uma mentora de concursos, foi com todo esse conhecimento, com tudo isso que eu caí, levantei, que eu criei o meu método de estudo, a minha base, para poder ajudar outras pessoas. E aí, hoje eu vim falar com vocês de um assunto que, quando a gente fala de estudar para concurso, a gente foca muito em material que eu vou usar, plataforma que eu vou pagar, meu ambiente de estudo, comprar um tablet, comprar um computador, comprar caneta. A gente foca muito nessa parte. Que não estou dizendo que não seja importante, é claro, o material que você vai estudar é importante, você ter constância é importante, mas existem outros fatores tão importantes quanto que a gente negligencia muito. E às vezes a gente dar uma ajustada nesses outros fatores pode ser o que está faltando para você conseguir ter resultados, né? E um desses fatores é a alimentação, tá? A alimentação, ela tem o poder de nos ajudar quando a gente fala na memória e na concentração. Na memória, por quê? Quando a gente fala de concurso, gente, a gente entende que a gente precisa muito usar a nossa memória. Porque às vezes uma matéria que você viu aqui num dia X, você só vai ver ela dali 3 meses quando você for fazer a prova, 4 meses quando você for fazer a prova. Se você só viu ela aqui, daqui 4 meses, não espere que você vai lembrar. Porque o nosso cérebro ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para você ver, ter contato uma vez com a matéria e depois ele lembrar. Não. Se é uma matéria que você teve contato e depois você não resgatou ela de nenhuma forma, ou fazendo revisão, ou fazendo questão, ele vai entender que aquilo não é um assunto relevante e ele vai descartar, não vai ficar ali na sua memória. Então, é por isso que a gente trabalhar a nossa memória, trabalhar a nossa concentração para que você consiga, de fato, estar ali presente no tempo agora que você está estudando, para que aquilo se consolide, é tão importante, né? E a alimentação é um dos aliados que a gente tem para isso, tá? Lembrando que o cérebro, gente, ele consome cerca de 20% da nossa energia do nosso corpo. Então, você se alimenta, né? Você fez a sua refeição, tá ali 100%. 20% vai para o cérebro. 80% vai ser distribuído para os outros órgãos, coração, pulmão, tudo que precisa funcionar ali, né? 20% não é um valor pequeno, tá? O nosso cérebro, ele não produz, por exemplo, diferente do músculo, de outros órgãos, ele não produz o seu próprio alimento. Ele é glicose dependente. Então, o nosso cérebro, ele é 100% dependente do que a gente come, tá? Ele não consegue se sustentar sozinho. Não é à toa que quando você fica muito tempo sem comer, você começa a sentir dor de cabeça. Às vezes sua memória começa a falhar, porque ele realmente começa a entrar em estado de falta, né? Ele precisa da glicose, ele precisa da alimentação para funcionar, tá? Então, já entenderam o quão importante é a nossa alimentação quando a gente fala do nosso cérebro. E aí, um dos primeiros pontos que eu quero trazer para você é um dos mais negligenciados, mas assim, sem sombra de dúvidas, e eu acho que é o que a gente tem mais. Tudo que eu vou trazer para vocês, gente, tá registrado na literatura, tá? Então, assim, não se surpreendam que talvez tenham coisas que você, mas eu vi o fulano na internet falar isso, ciclano. Tudo que eu trago aqui é o que a gente tem de base científica, tá? Porque na internet a gente tem muita informação. E o que a gente tem de base científica realmente muito sólida é a hidratação, tá? Que a gente sabe que a gente está em estado de desidratação prejudica muito no nosso funcionamento cerebral, tá? Mas assim, nossa, Thay, mas eu não fico desidratado, né? Tipo, tá louca, né? Quando você sente sede, já é considerado um estado de desidratação leve, para você ter uma noção. Porque o ideal é a gente beber água antes da gente sentir sede, né? Coisa que a gente não faz, né? A gente sente sede e aí vai beber água. É por isso que quando a gente vai estudar, por isso que quando a gente vai para academia, por isso que é tão importante a gente vai sempre com a gente a água, todo lugar que você vai levar água, para você ter ali o hábito de beber água antes de sentir sede.
tá? Mas, ai, beleza, não faço isso. Tudo bem, você pode usar a sede, então, como um sinal para você beber água. Mas, então, ao mínimo sinal de sede, beba água. Então, é muito importante, quando a gente vai estudar, ter ali a nossa garrafinha de água perto da gente, tá? Não é só uma questão, quando a gente vê o pessoal estudando com água, não é só uma questão estética, não, realmente é uma necessidade para funcionamento cerebral, tá? Tá, e quanto de água eu tenho que beber? Gente, isso varia de pessoa para pessoa, isso vai de acordo com o seu peso, homem, mulher, mas em linhas gerais, em torno de 2 litros, 2,5 litros de água por dia, tá? Então, pronto, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto extremamente importante é isso que eu tô falando do cérebro. O nosso cérebro, ele é glicose dependente. Então, ele precisa da alimentação para funcionar. E quanto mais estável está a nossa glicemia, ou seja, quanto mais estável os níveis de glicose no nosso sangue, melhor fica o seu foco e melhor fica a sua atenção. Tá, e o que quer dizer isso? Isso quer dizer que não é interessante, quando a gente fala de estudos, que você passe muitas horas sem comer. Porque quando a gente passa muitas horas sem comer, a nossa glicemia, ela vai oscilando, né? Então, quando a gente come, ela sobe, e aí, ao longo do tempo, ela vai descendo. Não é inteligente, né? Como falamos aqui de concurseiros, que estamos preocupados, né? Queremos logo ser aprovados e tal. Não é interessante que vocês deixem descer muito, porque quando desce muito, o seu foco, a sua concentração vai embora. Por quê? Porque daí o corpo começa a entrar em estado de alerta, do tipo, opa, peraí, faltou comida, a gente precisa se organizar aqui, porque não sei quando que ela vai, quando vai me alimentar novamente. Então, o nosso corpo geralmente começa a entrar em estado de alerta quando a gente fica em jejum. E aí, isso vai desviar totalmente o foco de concentração. O cérebro não quer saber de concentração, ele quer saber de sobrevivência, tá? Então, não fiquem muitas horas sem comer, não entrem em estado de jejum. Eu sei que tem uma galera numa linha de pensamento aí de que ficar de jejum aumenta a concentração e tal. Mas, assim, o que a gente tem de evidência não é isso, tá? Isso é mito, tá? A hipoglicemia, você ficar de jejum, ela prejudica e muito a concentração. A gente não precisa ir Aí muito eu posso te atrapalhar? claro, Nesse contexto que tu está dizendo, os alimentos do dia da prova faz diferença? faz diferença. Faz diferença e eu vou trazer para vocês aqui o que seria um cardápio ideal, talvez, para a gente fazer no dia da prova, né? Quais alimentos dá preferência e tal. Então, quando a gente fala de glicemia, para a gente manter estável, o que é interessante a gente se alimentar? Com o que é interessante a gente se alimentar? Com carboidratos de baixo índice de glicêmico. Tá, e o que é isso? Quando você come um chocolate, uma bala, açúcar, né, em geral, eles são carboidratos de alto índice glicêmico. Então, o que acontece? Eles te dão um pico de energia, né? Você come e logo você, nossa, ufa, beleza, vamos para cima. E esse pico de energia, ele é ruim quando a gente fala de estudos, por quê? Porque ele gera uma sensação de vício. Então você gosta de ficar indo naquele pico. Só que ele vai e desce. Na mesma velocidade que ele vai, ele desce. Então, e você fica fazendo isso aqui. E isso atrapalha muito nos estudos. O ideal é que você tenha uma linha mais linear. E aí, quando a gente entra com carboidratos de baixo índice glicêmico, eles vão subir a sua glicemia, mas de forma menos brusca, né? Que alimentos, então? A aveia, a batata doce, arroz integral, as frutas inteiras, com casca, elas são alimentos de baixo índice glicêmico. Então, são alimentos mais interessantes para vocês incluírem na dieta de vocês, tá? Quando vocês forem fazer refeição, também é muito importante combinar algumas coisinhas, como, por exemplo, carboidrato. O que é carboidrato? Arroz, macarrão, batata, macaxeira, enfim, são fontes de carboidrato, com uma fonte de proteína. O que é proteína? Carne, frango, peixes, enfim. E uma porção de gordura boa nas refeições. Quais seriam essas gorduras boas? Por exemplo, o azeite, tá? É uma gordura excelente, é uma gordura boa, porque eles ajudam a sua energia a ser liberada de forma constante. Então, você fica ali na média da glicemia, sem liberar picos de glicemia, tá? E o que você precisa evitar? Refeições muito volumosas ou muito gordurosas antes de estudar. Por quê? Refeições muito volumosas. Você vai comer bastante, o seu organismo precisa digerir aquilo. E qual é a técnica que o nosso corpo mais gosta de usar quando a gente come coisa muito pesada ou come muito?
Vamos botar ela para dormir para a gente poder trabalhar em paz. Porque se você está dormindo, você gasta menos energia e ele consegue fazer a digestão mais tranquilo. Agora, se você está acordado e você vai gastar energia com outras coisas e o intestino tem que entrar naquela loucura, estômago, intestino, de fazer a digestão, ele não consegue. E é por isso que quando você come muito, logo depois te dá o quê? Sono. Né? Aí você vai querer sentar para estudar depois de comer um prato. Não vai rolar. Porque o estudo por si só, ele já é como ele é um ritmo um pouco mais baixo do que a gente está acostumado de vida, né? Quando a gente fala de um universo de que tá todo mundo meio que viciado em dopamina por conta de scroll, de Instagram, de TikTok, etc. O estudo ele já é um pouco mais chato, né? Então ele por si só, como não libera dopamina, a gente já não quer muito fazer, né? Já dá meio que um soninho. Aí você vai com a barriga cheia, aí, minha filha, não, você não vence seu corpo. Não, Esquece. e aqui no Rio Grande do Sul é tradicional comer churrasco no domingo. E aí Ah, domingo tem o quê? Concurso. exato, Eu nunca mais comi churrasco. Dia de concurso, maionese, nunca mais. não faço. Exatamente. Depois que eu aprendi isso, porque dá uma soneira às 2 da tarde, guria. Dá muito sono, dá muito sono. E é uma estratégia que o corpo usa e a gente não consegue ir contra, né? É muito mais forte que a gente. É o que muita gente faz e acaba tomando café, né, para poder dar. E aí eu vou falar mais um pouquinho também desse ciclo do café, né? Até onde é importante a gente ir, até onde é saudável, até onde não é, tá? Então, esse é um outro ponto. Então, que a gente já falou, beber água e ter refeições mais equilibradas, né? Próximo ponto, eu acho que é o amuleto do concurseiro, né? Um outro alimento que, meu Deus, quando a gente fala em concurso, já vem na cabeça café. Eu sou adepta do café. O café tem vários estudos que comprovam a eficácia dele. Ele realmente é eficaz. Ele realmente ajuda na atenção, ajuda no estado de alerta, tá? Porém, a gente tem uma quantidade, né? Não é tomar café à revelia, né? Existe uma quantidade aí que a gente acredita, né? A gente, quando eu falo, é a comunidade acadêmica, né, que estuda, que em torno de 1 a 2 xícaras de café por dia, tá? Eu sei que tem gente que toma 3, 4, 5, tá? Mas o ideal, né, que faz esse efeito que a gente precisa de concentração, de foco, é em torno de até 2 xícaras de café por dia, tá? A gente tem comprovações que até essa quantidade, de fato, melhora aí a sua atenção. Acima disso, os estudos já não ficam mais consistentes e aí já começam a variar. Alguns encontram resultados, outros não encontram nada, outros encontram o efeito contrário, porque o excesso de café, a gente sabe que, por ser cafeína, né, pode causar aí taquicardia, pode causar aí tremores, né, porque eles aceleram de fato, né, acelera muito, mexe muito, então, às vezes, com o coração, muita gente... eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita taquicardia quando tomo café, né, meu coração realmente dá aquela acelerada. Nem todo mundo sente isso, tem muita gente que já tá viciada em café, que toma café para dormir, tipo, whatever. E o É, energético é nessa pegada? energética junto, né? Porque energética é cafeína mais taurina, que também é um outro estimulante. Então, também tem um limite, tá, gente? Tem um limite. Se você vai tomar energético, não vai tomar café, porque você vai juntar uma dose de cafeína muito alta. É, Hoje, né? Assim, fugindo um pouco do tema, mas não fugindo, mas trazendo aqui um alerta como profissional de saúde, eu não posso deixar de falar com vocês. Mas a gente tem uma quantidade enorme de jovens, né, de 20 e poucos anos, que se entopem de energético, porque a gente vive num mundo, eu sei, eu entendo que é muita coisa para fazer, muita cobrança, e 24 horas parece que não chega, e não chega mesmo. Mas tem muitos jovens sendo internados com pico de pressão, com pico no coração mesmo, infartando. Então, controlem a quantidade, tá, gente? A venda é liberada de energético e tudo mais, mas precisa ter um controle. Não é para tomar como se fosse um refrigerante, como muita gente toma. Nem refrigerante era para a gente estar tomando assim, mas pronto. Não é para tomar como se fosse água, tá? Ele é perigoso, né? Ele tem substâncias ali que em excesso para nós é perigoso, principalmente para o nosso coração, para a saúde cardiovascular. Então não façam isso, tá? Mas o café sim é recomendado, você pode tomar até 2 xícaras por dia, né? O ideal, né, é que a gente saiba que em 5, 6 horas ali a cafeína ainda circula no corpo. Para a gente ter um sono bom, né, o ideal é que a gente pare de tomar ali a partir das 4 da tarde, já evitar, né? Porque até 10 da noite às vezes ainda está circulando no nosso corpo ali a cafeína.
tá? Então, mas eu sei que nem todo mundo tem esse efeito tão grande com o café, muita gente já tá viciada, mas se você não tá viciado, por favor, siga aí. Se você tá viciado, se desvicie, né? Então, vamos trocar aí o descafeinado ou chás, enfim, tentar achar outras alternativas. Por quê? Porque o problema do excesso de café é que ele atua diretamente no seu sono, que é um outro problema muito sério quando a gente fala de estudo para concurso. Que o sono é um momento. Eu vou parar de falar, senão vou me adiantar, porque eu vou falar do sono também. Então, vou continuar, depois eu volto no sono, tá? Um outro fator extremamente importante quando a gente fala aqui de alimentação para concurso, que a gente sabe que é super divulgado, é o ômega 3, tá? O ômega 3 é um óleo, né? Que realmente tem vários benefícios cognitivos. Porém, gente, os efeitos do ômega 3, né, esses efeitos cognitivos, eles são muito mais associados a uma população idosa, que tem algum tipo de comprometimento cognitivo ou deficiência. E aí, o marketing, né, as marcas se aproveitam disso e aí começam a pulverizar para todos os grupos. Então, você faz concurso, tomar ômega 3 é bom e tal, não sei o quê. O que a gente tá e faz mal? Não estou dizendo que faz mal. O que eu estou dizendo é que o efeito cognitivo do ômega 3 foi feito e associado somente em idosos, tá? Quando a gente fala para concurso, a gente não tem uma consistência de resultado que seja suficiente para falar, não, toma, compra lá a cápsula de ômega 3 que vai te ajudar, tá? Você quer tomar? Pode tomar. É um óleo bom, eu acho que o que a gente tem de estudo, né, para a saúde cerebral é muito importante, mas o que eu não posso dizer aqui para vocês é dizer que vai ajudar no seu foco, vai ajudar na sua concentração, tá? Isso é o que a gente tem. Ah, tá, mas preciso tomar suplemento? Não, o ômega 3 ele tá presente, gente, em peixes de água fria, como salmão, sardinha, cavala, linhaça, chia, nozes, nas oleaginosas em geral e no peixe, nos peixes de água fria. Por que nos peixes de água fria? Porque quando você sente frio, a gente sabe que o tecido adiposo, que é a gordura do nosso corpo, né? No frio ele é muito importante, né? Porque ele faz ali um balanço térmico, né? Então existe a máxima que todo mundo já ouviu falar que pessoas gordinhas não sentem frio, né? Porque a gordura protege. E de fato isso é real e é por isso que peixes de água fria eles têm uma camada de gordura maior, são peixes mais gordurosos, porque eles estão em água fria e aí o corpo, né, deles já tem uma quantidade maior de gordura e é uma gordura boa, tá? Então peixes de água fria são peixes gordurosos, são peixes com uma gordura boa, né? São ricos em ômega 3. Então, por isso que são esses, salmão, sardinha, cavala, tá? É... Então é isso, é o que eu tô te falando. Não é que faça mal, tá? Não faça mal, pode usar. Só não vão usar com a ideia de que vai melhorar meu foco, minha concentração, é o milagre, porque não é, tá? Não é. E aí, tocando nesse ponto, o que eu gostaria de deixar muito claro para vocês é que quando a gente fala do universo dos concursos, a gente tem muitas promessas, né? Muitas promessas por aí, a gente vê muita coisa. E quando a gente fala de alimentação, gente, não tem nenhum nutriente que isolado tenha um resultado realmente consistente. Nossa, realmente, tomando aquilo fica muito bom, a memória fica maravilhosa. Não existe, tá? Não para o nosso universo de concurso. Né? O que a gente sabe é do ômega 3, mas é com idosos. Então o que eu tenho que fazer? O padrão alimentar, o seu padrão alimentar, ele é muito mais importante do que o consumo isolado de um nutriente. Não entendi o que você está querendo dizer. Não é só você comer antioxidante, ômega 3, sei lá, enfim, esses outros. São tantos, gente, que eu até me perco. São tantas promessas que a gente vê por aí que todo dia é uma, né? É colina E- também. eu vejo muito no TikTok, taurina, tirosina, indicando vitamina B6, B1, não sei o que, um monte de remédio, um bolo de Exato, remédio. Como é que fica assim, remédio? Isso é verdade? exato. O que acontece? Existem, né, vitaminas como a B6, né, a própria colina, que existem alguns estudos que não são suficientes para a gente afirmar que você tomando aquilo, sua memória vai melhorar. Mas existe em algum momento alguma diferença significativa que, ok, que realmente pode ajudar. O problema é que são vitaminas que pela alimentação você consegue ter acesso a elas. Você não precisa comprar suplemento.
A gente tem que parar de ficar, de querer tudo comprar suplemento, a gente tem que começar a aprender a comer. Aprender a comer, sabe por quê? Porque o nosso corpo, gente, ele não é burro. E ele não. O que que ele não faz? Ele não acha que você vai ficar tomando suplemento e ele vai guardando. Ele não guarda nada, ele vai usar o que ele precisa. Se naquele dia ele precisa de 1,5 miligramas de colina, você vai tomar um suplemento de 5. Ele vai usar 1,5, o resto ele vai eliminar. Ele não vai guardar. Então, por isso que eu falo que muitas vezes a gente fica fazendo xixi caro. Porque você nem sabe qual é a deficiência que você tem, você não sabe qual é a vitamina que está te faltando, você vai tomando uma bomba de vitamina, às vezes você não precisa, o corpo simplesmente elimina. Ele elimina. Então tudo bem, não tem problema, eu tomo, e aí o que ele precisar, ele faz, o resto ele elimina. Seria maravilhoso, só que esse excesso de coisas que o corpo não precisa e que ele precisa eliminar, sobrecarrega o seu rim. E aí você também já não bebe água. Aí você também come muito açúcar. Então, entende que o padrão que você vai construindo vai destruindo o seu corpo a longo prazo. Então, quando a gente fala de concurso, né, infelizmente, às vezes é uma fase que é muito corrida, é muita coisa para fazer, a gente não consegue cuidar, às vezes, da nossa saúde como deveria ser. Mas a gente precisa ter atenção quando a gente fala de alimentação, porque faz total diferença, né? A nossa saúde, como o seu corpo vai estar, faz total diferença na hora que você vai estudar. Então, tome muito cuidado com essas falácias, porque se existisse de fato um suplemento milagroso, gente, a coisa já teria estourado de uma forma absurda. Não seria uma coisa assim, uma pessoa falando, outra aqui, outra ali. Não, tá? Tomem muito cuidado com isso. O que a gente sabe que pode ajudar, né? Realmente a gente no foco, na concentração, no você se sentir melhor, você se sentir bem na hora de estudar, você tá tranquilo, a gente ter um padrão alimentar legal. Existem 3 padrões alimentares, né, que são possíveis da gente fazer aí, que é a dieta do Mediterrâneo, que eu vou explicar um pouquinho o que é a dieta que é praticada aqui na Europa, a dieta DASH e a dieta Mind, tá? A dieta Mind é uma junção da Mediterrânea e da DASH. A dieta Mediterrânea é basicamente uma dieta, gente, que a gente se baseia ali em peixes, em azeite, oleaginosas. A dieta mediterrânea, então, ela é muito baseada nisso, né? Baseada em vinho, não é se embebedar, né? Mas numa taça de vinho, de forma saudável, na uva, né? No suco de uva, que eles acreditam muito, e de fato a gente sabe que a uva ela tem antioxidantes realmente muito importantes para o funcionamento do nosso corpo no geral, não necessariamente para memória, mas para o seu corpo no geral funcionar bem. Então a dieta mediterrânea ela é muito baseada nisso, tá? Oleaginosas, peixes e azeite. Temos também a dieta 10, que é uma dieta focada em hipertensão arterial, né? Para quem tem pressão alta. É uma dieta focada em laticínios magros, então leite desnatado, queijo branco, verduras e legumes, muito focada em verduras e legumes, focada num consumo menor de sódio, tá? E a base alimentar ali, né? A gente tem os carboidratos, principalmente carboidratos mais complexos, como batata doce, as aveias, muito focada em arroz integral, muito focada em cores cereais integrais, tá? E tem a dieta Mind, que é uma junção das duas, que é tudo isso e muito focada em frutas, né? Ela é muito focada nas frutas, principalmente as frutas vermelhas, morango, amora, pitanga, blueberry, muito focada nessas frutas, porque elas também têm substâncias antioxidantes que são extremas, como resveratrol, são muito importantes para o nosso corpo. No combate ali a radicais livres, né? O que é radicais livres? Radicais livres são umas coisas ruins que a gente libera no nosso corpo frente ao estresse, né? Então a gente fica estressado, a gente vive num mundo que a gente é estressado e o nosso corpo acaba liberando ali algumas substâncias que não são boas, né, como forma de resposta, e esses subprodutos dessas frutas, legumes, eles entram ali para combater, para neutralizar esses radicais livres. Então, por isso que é tão importante para a gente fazer esse consumo de fruta, legume, verdura. Lembrando que fruta, legume e verdura tem todos esses nutrientes que a mídia vende para a gente como importantes. Então, tem o ovo, por exemplo, é extremamente rico em colina, vitamina B6, as vitaminas do complexo B, B1, B2, B9. Então, você fazer uma refeição variada, você fazer o consumo de frutas, legumes, verduras
diariamente, você já vai bater ali a quantidade de nutrientes que você precisa, tá? Não precisa fazer suplementação. A não ser que seja um caso muito específico, né? Enfim, que muito provavelmente nenhum de vocês tem, né? Senão vocês já saberiam. É, E também é muito marcado pelo consumo de folhas verdes escuras, como chicória, espinafre, couve, tá? Que também são alimentos extremamente ricos em vitaminas e minerais, tá? Então, esse seria o padrão alimentar ideal, tá? Depois eu vou explicar ele um pouco mais detalhado, mas só para vocês terem uma noção do macro, o que seria, tá? Então, é muito importante a gente ter em mente isso, que não tem nenhum superalimento que vá substituir uma dieta bem feita todos os dias. Né? O grande segredo é você se alimentar bem. E eu não estou dizendo que de segunda a segunda você tem que comer só certinho, não posso comer um hambúrguer, não posso comer uma batata frita. Claro que você pode. A alimentação, gente, ela faz parte da nossa vida, de forma transversal. Se a gente for parar para pensar, quando você está triste, você quer comer. Quando você está feliz, a gente vai comemorar. Toda a vida do ser humano, ela vai em volta da alimentação. Então, não fiquem presos a, nossa, vou só comer o que eu não gosto. Não. Só que a gente precisa aprender a ter equilíbrio. O que acontece é que a gente acaba comendo muito só o que a gente gosta, assim, né, de besteira e tal, e a gente esquece do padrão alimentar que a gente precisa ali começar a seguir para o nosso corpo se alimentar. Porque existem alimentos que alimentam o nosso emocional e existem alimentos que alimentam o corpo, né? E a gente precisa sempre dar alimentos que alimentam o nosso corpo, né? E são esses ricos em frutas, em minerais, vitaminas, etc. E aí, o outro nutriente, né, que é muito negligenciado por nós, concurseiros, é o sono, tá? E qual que é o problema disso? O problema é que o que você estuda hoje, o que você aprende, tudo que você vê num dia, ele é consolidado durante o sono, tá? É no sono que aquela informação gruda no nosso cérebro, vamos colocar assim. E o sono, ele precisa ali ter uma quantidade de horas, né? É verdade que existem pessoas que dormem 5 horas também, pessoas que dormem 6 horas, 7, 8 horas, 9 horas, 10, enfim. A gente tem que descobrir ali o nosso padrão de sono, mas o normal, assim, né, da maioria das pessoas é entre 6 e 8 horas de sono. Então, é extremamente importante que a gente siga essa regra. Eu acho que de todas as regras, eu acho que sono e a água são os mais fáceis da gente mexer ali e é o que vocês precisam começar a fazer hoje. Assistir a aula hoje eu já vou botar em prática isso, beber água e dormir bem. E é por isso que essa falácia de que, cara, vamos virar a madrugada para estudar e tal. Gente, às vezes a gente precisa fazer isso porque a gente não tem outro horário. Eu super entendo. Mas isso a longo prazo não é uma prática boa para você nem para o seu organismo. Fora que quando você faz isso, você atrasa muito mais o tempo que você vai consolidar isso na memória. Tá? Então você acaba estudando, às vezes estuda muito, tem muita coisa, muita gente que estuda à noite, madrugada, porque é o tempo que tem, acaba estudando muito mais do que uma pessoa que estuda, às vezes acorda 1 hora mais cedo para estudar de manhã, depois que já está descansado, já dormiu bem e consegue muito mais memorizar aquela informação. Tá? Então, não negligenciem o sono de vocês, ele é extremamente importante. Tá? E aí o que que acontece? O ciclo do café com sono, né? O que acontece é que muitas vezes a gente dorme mal, aí toma café para se manter acordado, aí o café prejudica o sono, aí você dorme mal. E aí você entra num ciclo vicioso, e cada dia você está dormindo menos. A gente dormindo 3, 4 horas por dia. E isso a longo prazo, gente, a privação do sono a longo prazo, ela é extremamente prejudicial, tá? As únicas pessoas que conseguem viver com privação de sono e render são as mães. Mães que eu digo, mães de recém-nascido, mãe de bebê até 2 anos, porque o nosso corpo se prepara para isso. Mas o que mais a gente ouve de relato é que as mães, né, que estão com bebê pequeno, elas têm problema de memória. Porque a privação de sono ela traz problema de memória, a pessoa fica super esquecida, né? Mas nesse momento é ok, por quê? Porque o corpo está focado em manter um outro ser humano vivo. Então, enfim, o nosso corpo acaba se reorganizando. Mas lembrando que as mães têm 350 hormônios no corpo, é outra história. Se você não é mãe, se você não tá com um bebê recém-nascido, você tem que dormir, tá?
A mãe também tem que dormir, mas é que muitas vezes não consegue, né? Mas se não é o seu caso, você tem que dormir, tá? Até porque nessa fase da vida, quando a gente tá com um bebê pequeno e tal, muita gente estuda nessa fase da vida, mas a dificuldade é muito maior. É muito maior, porque a privação do sono atrapalha muito. Só que essa galera não tem o que fazer, você tem. Você pode pegar e reorganizar sua rotina para dormir mais cedo. Então, durmam. Durmam mais cedo. Tentem cumprir aí pelo menos as 6 horas de sono, tá? Isso é bem importante. Então, tem algumas outras vitaminas e minerais que são extremamente importantes, né? Quando a gente fala de memória, quando a gente fala de bem-estar, na verdade. Como o magnésio. O magnésio ele é encontrado nas folhas verdes, oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, todos esses tipos de alimento, nas sementes. O triptofano também, né? Ele ajuda, inclusive, a dormir. Também encontrado no ovo, no laticínios, na banana. O magnésio também ajuda a dormir, né? Então, tá, então com muito problema de sono, antes de você começar a entrar na bala de clonazepam, diazepam, de medicação, tenta ajustar a sua alimentação. Ela pode te ajudar muito na hora do sono. Café, por exemplo, tirar o café depois de um certo horário, energético depois de um certo horário. Então, até, não, tá, e nada disso funciona. A gente tem a melatonina, né, que é natural. Também é importante vocês fazerem esse teste antes de pensarem em medicação, porque regular o nosso sono é, de fato, algo extremamente importante nessa fase da vida, tá? E a higiene do sono também, gente. Fazer higiene do sono é maravilhoso. Que é higiene do sono? Falando muito rapidamente, né? Quando a gente corta isso aqui, ó. Isso aqui é um dos nossos maiores vilões nessa situação. É o telefone. Então, é você desligar de telas, no geral, telefone, televisão, antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de dormir. Tomar um banho relaxante. Tomar um chá de camomila, um chá que você goste para você dormir. Criar um ambiente calmo, tranquilo para dormir. Então, tipo, tirar luzes. Enfim, fazer toda essa higiene antes de dormir. Porque acaba que a gente vai dormir, às vezes, muito acelerado, deita para dormir muito acelerado, com muita ideia na cabeça. E não consegue dormir, de fato, não consegue. Né? Eu sei que é difícil fazer higiene de sono, eu sei que é difícil desacelerar muitas vezes, mas é necessário, gente. É realmente muito, muito importante a gente tentar fazer esse movimento, tá? Para dormir melhor. É basicamente o mesmo sistema que faz para colocar as crianças para dormir, fazer Exato, continuar como adulto. exatamente, exatamente. A gente fala com criança é rotina noturna, né? A gente precisa ter a nossa rotina noturna. Né? Você cria ali um ritual mesmo. Cara, eu gosto, então vou tomar banho, vou fazer isso, fazer isso. E aí, depois que aquilo vira um hábito, às vezes você literalmente vai deitar sem sono. Né? Você já nem, às vezes, nem tá com tanto sono, mas quando você começa a fazer aquela rotina, o sono vai vindo e tá? É realmente muito importante. Existem alguns outros, né, suplementos que a gente tem aí em dúvida, né, se funciona ou não funciona. Eu vou trazer aqui para vocês por quê? Para vocês não ficarem caindo ali em falácias, né? Quando a gente vê os outros falando, é muito bom saber que, de fato, hoje, né, essas informações, gente, são de estudos científicos feitos como uma meta-análise, né? Então, são feitas com humanos, uma quantidade considerável de pessoas, por instituições sérias, né? Então, ali que passaram por um rigoroso processo de validação para ver se o estudo que eles estavam fazendo fazia sentido ou não fazia, né? Quando a gente filtra, né, para esse recorte, a gente não tem justificativa, por exemplo, de suplementar complexo B, magnésio, vitamina D, ferro, nada disso sem orientação, tá? Como seria uma orientação? Para a gente saber o que a gente falta de vitamina de verdade, a gente teria que fazer um exame chamado vitaminograma, né? Tirando a vitamina D, que a gente até faz de forma isolada, vitamina D, B12, né? Ferro também é um mineral que a gente consegue fazer, fora cálcio. Mas, assim, quando a gente fala de complexo B, são várias vitaminas, gente. É tiamina, é niacina, é riboflavina, é colina, é ácido fólico, são várias. E a gente não faz eles assim aleatoriamente. E o exame que é para fazer isso é um exame caro. Então, os médicos nem costumam passar isso. Tá? Mas para a gente afirmar que você tem deficiência de vitamina, é só fazendo um exame desse.
Então, não caiam na ideia de que, eu acho que eu tô com falta de vitamina. Não tem que achar. Se você tá se sentindo cansado, né, que geralmente é o que faz a gente achar que é falta de vitamina, falta de concentração, cansaço, muito estresse, procura um profissional de saúde, procura um médico, faz uns exames, porque pode ser qualquer outra coisa, tá? E não necessariamente falta de vitamina. E aí não justifica você comprar um centro aí de 100, R$ 200 e ficar tomando aquilo e só fazendo xixi caro, tá? Não façam isso. Outra coisa que a gente tem muito, né, no universo de concurso são esses nootrópicos, né? Que são, vou citar nome de marca aqui, né? Mas a gente sabe que vende aí, que fala que ajuda na concentração, e também são tudo à base de vitamina. É, Pode ser, gente. Pô, eu acredito muito que tenha pessoas que achem que tenham resultado de fato dando essas coisas. Acredito mesmo que seja possível, porque pode ser que tenha gente que de fato tenha ali a deficiência daquela vitamina, tomou, aquilo realmente melhorou. Mas a longo prazo, isso não é interessante, pelo que eu já falei para vocês, né? O corpo, se você não precisa, seu corpo vai ficar excretando, vai ficar jogando fora, e você fica aí sobrecarregando o seu rim com uma coisa que não precisaria. Então, antes de vocês pensarem em tomar alguma coisa, ajustem o sono de vocês, bebam água, se alimentem de forma mais padronizada, né, com bastante fruta, legume, verdura, antes de você se dar qualquer diagnóstico, tá? Inclusive o diagnóstico de TDAH, de déficit de atenção, que agora virou um boom, né? Todo mundo tem déficit de atenção. Né? Ninguém mais tem simplesmente cansaço, estresse, tudo isso gera falta de concentração. Ninguém mais se alimenta mal, ninguém mais fica sem beber água, ninguém mais dorme mal. É tudo TDAH. E muitas vezes não é. São outras coisas bem mais simples que a gente pode resolver. E não, de fato, tem um diagnóstico dessa complexidade, né? Que de fato aí precisa de medicação e tal. Mas se você está na dúvida, o que eu recomendo é vá no médico. Pronto, tá? Por quê? Porque eu só recomendo suplementar, eu só passo suplementação para pessoas que de fato tenham deficiência comprovada ou de fato não ingerem suficientemente a quantidade de comida necessária, tem alguma condição clínica, alguma deficiência, alguma coisa que impeça ali a absorção, tem alguma restrição alimentar. Então, pessoas que são veganas, às vezes, de fato, têm dificuldade, por exemplo, com vitamina B12, porque a vitamina B12 ela só existe em alimentos de origem animal e aí esse pessoal não consome, então eles de fato ali precisam. Quem fez bariátrica, né, precisa também ali de ferro, precisa de algumas vitaminas. Então, nesses casos, sim, tá? Fora isso, vai procurar um médico. Se você quer, procure um médico, não tome de forma aleatória. Uma coisa que a gente tem, gente, que é muito importante a gente lembrar, é que a gente tem muita gente com anemia, mas é muita gente com anemia, né? Então, e a deficiência de ferro, ela pode causar fadiga, fraqueza, dificuldade de concentração. A vitamina B12 também causa todos esses sintomas e pode trazer algumas alterações neurológicas. A deficiência de ferro é muito comum a gente ver com as pessoas hoje em dia, tá? Mas é por isso que eu falo, procurem um médico, tá? A B12 já é um pouco mais difícil. Se você come carne, é muito difícil ter deficiência de B12, tá? Mas de ferro é muito comum. Mas nunca comecem a se suplementar de forma por conta própria, tá? Só porque você tá cansado, só porque fulano tava com anemia e tava com o mesmo sintoma que você, então eu também tô com isso e também vou começar a tomar, tá? Não façam isso. Então vamos lá. Falei aqui, eu acho que é um dos principais suplementos que a gente vê a galera falando. Tá, mas o que que eu vou fazer então quando estar estudando? O que que eu tenho que comer? Como que funciona? Primeiro, gente, não existe uma regra, não é obrigatório você comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, não existe nada disso, tá? A gente trabalha muito com isso, é uma linha de pensamento da nutrição. Em alguns casos, realmente é interessante essa estratégia, mas existem outras. Você não é obrigado a comer de 3 em 3 horas se você não tem fome, se você não quer, enfim. É, Mas é importante vocês ficarem atentos. Que horas que vocês têm fome, né? Quanto tempo vai durar o seu bloco de estudo? Cada um tem uma técnica de estudo, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a técnica Pomodoro.
a Pomodoro adaptada, porque os 25 minutos da Pomodoro para mim não funciona. Eu gosto de trabalhar aí com mais, 40, 45 minutos. E aí você vai começar a planejar de acordo com o seu bloco de estudo. Então, se você estuda 2 horas, estuda 3 horas, possivelmente você vai sentir ali alguma fome. Por quê? Porque o estudo ele consome energia, né? Ele consome glicose. Então é natural que quando você está estudando você sente fome, né? Quando você está aprendendo uma coisa nova, é muito natural a gente sentir fome. Então, se você sente fome, é interessante que você tenha ali no seu ambiente de estudo algumas coisas para você comer. E de preferência que não seja nada rico em açúcar, não seja ultraprocessado, não seja chocolate. Apesar de ter aí a ideia de que chocolate ajuda na memória, quando a gente fala de chocolate, a gente fala de chocolate com muito cacau, tá? De tipo 75, 85% de cacau. Não é um chocolate ao leite da Nestlé, tá? Que o chocolate ao leite da Nestlé, ele tem mais açúcar do que qualquer outra coisa, E o tá? meio Então, amargo? hã? Se fala bastante do chocolate meio amargo para estudar. Isso. É o É chocolate ou bom. meio Uhum. amargo ou amargo. Eles realmente, uma quantidade ali, tem bastante associação com a melhora da memória, né? Existe ali algumas. Então, se você quiser, você pode ter uma barrinha desse, você pode ter uma barrinha de cereal, você pode tomar um iogurte com aveia. Aveia ajuda muito. É o iogurte com aveia e mel. Também, quando eu falo de iogurte, não é aqueles iogurte da Batavo de morango, né? É aquele iogurte que são só dois ingredientes, né? O iogurte natural. Pô, tá, ele é muito ruim. Eu não gosto, particularmente. Pica uma fruta, coloca um morango, coloca uma banana, coloca uma fruta que você gosta. Aí ele não tem doce. Adoça com mel, aveia, pronto. Tá? É uma. Um scoop de whey também Exato, se você já fica toma uma whey, delícia com fica esse ótimo. aí que é sem açúcar. Aham. Exatamente, são estratégias, né? Porque o whey tem proteína, é importante vocês consumirem proteína, né? Então é importante vocês façam esse tipo de lanche. Banana com aveia e mel, crepioca. Não pode ser nada muito pesado, né, no meio dos estudos, porque senão também você vai dar uma estabilizada. Mas precisam ser coisas que vão alimentar o seu cérebro, né? O seu cérebro é alimentado por alimentos que sejam ricos em vitaminas e minerais. Então, todas essas combinações podem te ajudar. E também são combinações que não vão te deixar empanturrado, porque tem coisa que a gente come e a gente sente que dá aquela estufação, né? Às vezes nem é tanta comida, nem nada assim, mas dependendo do que é, causa isso. E é isso que a gente precisa evitar, tá? Então é o que eu tô falando com vocês: fruta com iogurte, pão com queijo, uma coisa simples, pão com ovo, ovo com alguma fruta, castanhas, leite desnatado, batido, uma vitamina, né? Vitamina de banana, vitamina de abacate. O abacate é maravilhoso. O abacate tem vitamina E, que é uma vitamina que é uma vitamina gordurosa, né? Então é uma vitamina muito boa. Também ajuda. Grão de bico torrado, semente de abóbora, enfim, são lanches que você pode fazer ali quando você estiver estudando, tá? Lembrando, gente, que não é nada absurdo, não é nada fitness, não precisa ser nada caro, sejam coisas que caibam no seu orçamento. Vocês adaptam para coisas que vocês têm na casa de vocês, tá? Eu sou muito contra de que você tem que comprar e eu provo, você tem que comprar, não sei o que lá. Não, vocês vão fazer de acordo com o que está no financeiro de vocês. A alimentação nunca pode ser uma questão que você precisa pensar muito para se alimentar bem. Tem que ser coisas que já estão ali no seu. É claro, né? Se você tiver na sua casa, tem que comprar, né? Não pode só comprar besteira, porque senão, quando você tentar se alimentar bem, não vai ter. Mas quando a gente fala de adultos funcionais que comem, né, como qualquer adulto, são coisas que você tem na sua casa. Tá? Então tem que ser algo seguro, acessível, que vai te sustentar, não provoca desconforto. Então, se você, tá, quando eu bebo leite com dor de barriga, não vai tomar leite na hora que tá estudando, né? Porque a chance de estar é grande e aí vai te atrapalhar, tá? Então, esses lanches são os lanches que eu faço, né? E que eu recomendo muito os meus pacientes fazerem. Eu acho que são os que de fato ajudam na hora de estudar e dão aquele gás, assim, daquela energia que tá faltando, tá? Na semana da prova, gente, existem algumas coisas que eu recomendo que vocês não façam, né? Nada de testar alimento novo, nada de começar dieta restritiva, testar jejum, testar suplemento, tomar muita cafeína, porque quando tá na véspera a gente fica muito ansioso e às vezes quer virar para estudar mais.
não experimentar energético novo. Gente, semana de prova, dia de prova, né, não é hora de inventar roda, tá? É hora de você fazer o que você já faz. Por quê? Porque daí você pega uma gastroenterite, você pega uma diarreia, ou vômito, aí na semana da prova. Aí acaba com todo o seu planejamento, né? Porque aí o nosso mental já vai para o saco, você já fala, ai, não vou conseguir, e aí a gente já começa a entrar numa espiral descendente. Então, na semana antes da prova, não vai testar nada, tá? Então, o que você tem que fazer? Manter as refeições já que você já está acostumado, comer as coisas que você já está acostumado a comer. Organizar as suas compras e suas preparações para que você não fique ali refém do tempo. Ai, tipo, faltou tempo, vou comer só besteira. Não. Beber bastante água, moderar a quantidade de cafeína, porque o excesso de cafeína afeta seu sono. E aí, uma semana antes da prova, você já vai estar com o sono mexido, tá? Porque se a gente fica ansioso, não tem como falar que não, a gente fica nervoso, fica ansioso. Então, evita coisas que vão piorar ainda mais o seu sono, tá? É, Conferir uma coisa muito importante. O que é permitido pelo edital levar? O que você pode levar para fazer lanche lá na hora da prova? Porque muita gente não confere. Eu já cansei de ver na hora da prova, chega lá com. Não, não pode entrar com isso. Não, a água tem que estar em recipiente, claro. Cada concurso tem uma regra. Aí chega lá, a pessoa vai fazer prova sem água, a pessoa vai fazer prova sem comida, porque o que ela. Então, verifiquem isso uma semana antes, que aí vocês podem comprar com calma, escolher lá o que vocês querem comprar, tá? Não deixem para ver isso no dia ou em cima da hora, tá? E na hora da prova, os lanches, né, que eu também vou recomendar vocês fazerem, levarem, né? Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei. No dia da prova, né? O que eu faço no dia da prova? Gente, não pulem o café da manhã. Geralmente as provas de concurso, a maioria é de manhã, tá? Não pula café da manhã. Tá, eu nunca tomo café da manhã, então também não vai tomar no dia da prova. Se você já não faz, não vai inventar nada, tá? Não faz, não faz. Tá? O ideal é, claro, você comer antes para o cérebro ter ali a energia que precisa. Mas se você não faz, por que eu não recomendo? Porque muita gente que não está acostumada a comer antes da prova, não está acostumada a comer café da manhã normalmente, aí vai comer antes da prova, você já tem um fator ansiedade, já tem um fator estresse, dá muita dor de barriga. Só isso já dá dor de barriga. Não só de levantar e saber que é o dia da prova já dá dor de barriga. Aí você vai lá e vai comer, uma coisa que você não está acostumado a fazer. Aí a chance de você ficar preso ali no trono é muito grande, então não façam, tá? Agora, se você já tem o hábito, procure sempre, né? Proteína, ovo, gente. Ovo é maravilhoso. Ovo tem colina, colina ajuda na memorização, colina ajuda na digestão. Então, ovo, pão integral, uma fruta que já seja do seu hábito. Evitar, por exemplo, sei lá, chocolatado, todinho, coisas muito ricas em açúcar, tá? Cafeína, consumir o habitual, é uma xícara. Não pensa que, ai, não, vou consumir duas, três, para na hora da prova ficar bastante focado. Não, você pode arrumar na hora da prova e ficar com taquicardia, porque o café já causa isso, ansiedade, porque assim, gente, todo mundo aqui é adulto, todo mundo fica ansioso no dia da prova. Não a gente tenta controlar a ansiedade, mas não tem como eliminar. Não tem uma pessoa que vai fazer prova e vai, nossa, eu tô muito tranquila. Não, todo mundo tem ali uma pontinha de preocupação, todo mundo tem. Então, isso por si só já pode causar aí sintomas como suar frio, o coração fica acelerado, você fica com falta de ar, que são os sintomas da ansiedade. E aí o excesso de cafeína, junto com isso, pode virar aí um boom, desencadear uma crise, tá? De ansiedade. Então, evitem a cafeína. Muita cafeína. Água, né? Levem água, bebam bastante água, levem lanche. Que quilo de lanche? Você pode levar uma porção de castanhas, você já tem o hábito também, né? De castanha com uva passa, castanha de caju, castanha de pará, fruta, né? Que você goste. Não recomendo muito maçã, mas as outras frutas recomendo banana. Banana é maravilhosa, tá? Para isso, banana para dar glicose para o cérebro, ela é muito boa. Barrinha de cereal, mas não aquelas barrinhas de cereais lotadas de açúcar, né? Aquelas barrinhas de cereais mais naturais, mais integrais, tá? E é o que eu já falei, evitar coisa nova, evitar excesso de cafeína, refeição pesada, gordurosa antes da prova, evitar tudo isso. Isso é no dia da prova. Anteriormente à prova, gente, é a mesma coisa, tá? Tentar comer o mais saudável que vocês conseguirem: arroz, feijão, frango, legume, arroz, ovo, legume.
macarrão com carne, um molho simples, sanduíche. Tem muitas vezes no dia antes da prova a gente não consegue comer, né? Fica muito nervoso. Faz um pãozinho com frango desfiado, alface e tomate, tá? Não deixem de se alimentar, mas coisas leves, assim, que não vá te trazer nenhum tipo de desconforto antes de dormir, tá? Isso aqui eu já falei, né? Uma coisa que eu acho importante a gente conscientizar, né? No dia, gente, não levar lanche que vai fazer um monte de barulho, né? Porque tem gente que leva, tipo, Cheetos, aí, tipo, abre, pá, aí Sim! vai morder. Ah, eu tenho muito preconceito com quem faz piquenique no dia da prova. Pelo Cara, amor de Deus. não, meu, a pessoa atrapalha todo mundo. E você fica se sentindo mal, porque às vezes você vai mastigar e, tipo, aí você também não consegue comer, você não consegue. Horrível. Então, já evitem, né? Não levem. É, Enfim, essas coisas assim. Água, né? Castanha, chocolate de preferência meio amargo, como a gente já falou. Enfim. Tá? E aqui, gente, para finalizar, eu trouxe aqui alguns mitos. Ai, oh, meu Deus. Pronto, alguns mitos e verdades, né? Tudo que a gente tem aí, mas muita coisa eu já vim destruindo aqui com vocês ao longo da aula. Né? Então, energética cafeína em excesso vai te deixar mais complicado por mais tempo. A gente sabe que não, né? O excesso deles, na verdade, pode prejudicar a memória. Estudar de estômago vazio aumenta o foco, a gente também já sabe que não, que a hipoglicemia, né, que é quando você está ali em jejum, que a glicemia fica baixa, atrapalha na memória, tá? Ômega 3 em cápsula vai turbinar a memória, né? A gente também já sabe que não, que essas referências, essas evidências são mais com idosos. E ela pode até te ajudar, não sou contra isso, acho que pode até te ajudar, mas não fiquem baseados nisso, achando que é isso que vai fazer a memória de vocês explodir, quando na verdade é a junção de todas essas coisas que a gente vem falando aí. É a água, é o sono, é a alimentação regular, tá? É... E aí a outra coisa, né, que um alimento específico, né, vai ser a chave da sua memória. Então, tem vários, né? Tem chocolate, tem ginkgo, tem kombucha, tem várias coisas que a galera inventa. Não foquem nisso e foquem em fazer uma boa alimentação variada no geral, tá? Todos os dias. E não só no dia da prova também. Então, o que que você precisa? Qual que é o checklist do concurseiro bem nutrido? É um copo de água, né? Sempre por perto quando você for estudar. Refeições que combinem ali carboidrato, proteína, uma fonte de gordura boa, frutas e legumes também, doses moderadas de cafeína, o sono, né? O sono, gente, deem atenção ao sono de vocês. E no dia da prova, fazer uma alimentação normal, que você já está acostumado, tá? Tá nada pela primeira vez. E pronto. É isso, tá? O cérebro que você vai levar para a prova é construído durante toda a sua preparação, pelas suas horas de estudo, pelo seu sono, pela alimentação e pela forma que você cuida da sua rotina. Então, um cérebro saudável nos seus dias normais é o seu cérebro saudável no dia da prova. Se o seu cérebro está mal no dia da prova, não espere que ele vá fazer milagre, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido aí alguns pontos para vocês, ou de vocês tinham dúvida e tal. Se vocês quiserem perguntar. Maravilhosa, maravilhosa. Se a Camila quiser se manifestar, fazer uma pergunta, ela pode pedir ou escrever, enfim, mas eu acredito que foi extremamente esclarecedor, assim, trouxe pontos clássicos que todo concurseiro tem dúvida. Eu vejo pelo meu grupo de estudos e também pelas redes sociais, né? Porque talvez com o impulsionamento da inteligência artificial, todos viraram especialistas em tudo. Em tudo. Então, eu comecei a ficar muito, assim, nervosa com esse monte de coisa. Será que eu tô tomando o suplemento certo? Será que eu tenho que comprar esse remédio? Será que isso? Será que aquilo? Porque eu quero mais memória. Eu quero Claro. mais desempenho. Eu quero mais. Eu quero tirar primeiro lugar todo Sim, concurso. Mas, sim. né? O que que é isso? Aí eu falei, não, vou convidar alguém que sabe falar sobre isso, que vai Exato. trazer um material com base na ciência para a gente não ter dúvidas. Inclusive, eu vou Exato. desmiuçar todo esse trabalho que tu trouxe para compartilhar lá no Instagram com o pessoal. A Ai, Camila que tá bom. falando alguma coisa aqui. Ela amou, ela chegou correndo, mas ela adorou. Muito obrigada, Ai, que Camila. bom.
Eu tô muito feliz, eu Ô, acho que a ideia é essa, acho que nós, como comunidade de concurseiros, né, a gente tem que se unir e acaba que a gente vê muita coisa e às vezes a gente fica se sentindo muito isolado, né? A gente fica muito, meu Deus, tá todo mundo fazendo isso, só eu não tô, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, às vezes não tem muito termômetro, né? Porque, enfim, somos uma comunidade de concurseiros, né? Um mundo inteiro praticando isso. E acaba que muita gente se aproveita disso na indústria, né? Ela se aproveita muito disso. É uma fase que a gente fica bem sensível, né? A gente quer trabalhar com o máximo de potência do nosso corpo, só que às vezes a gente esquece de fazer o básico, né? É beber água, é dormir. Isso vai trazer a potência do nosso corpo. E não necessariamente colocar mais coisa para dentro. Não, a gente não tem evidência científica perfeito. suficiente. Chega um ponto que a gente entende que não é mais quantidade, mas é qualidade. Exatamente. É isso aí. Tá, e como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal pode ter mais conhecimento do teu trabalho? Talvez, sei Olha, lá, adquirir algum produto que tenha para vender? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, o meu Instagram, gente, é Thay_concursos. Eu sempre estou falando sobre estratégia de estudo. Eu vendo um curso ensinando como estudar para concurso. Então, o que que você precisa saber de um concurso? Esse concurso é para mim? Vale a pena eu começar? Eu sou um concurseiro iniciante, intermediário, avançado. Então, eu vendo um curso que eu ensino sobre como estudar, porque eu acho que é uma dor que eu senti, eu não sabia estudar para concurso. Eu não sabia das estratégias, das técnicas de estudo. Eu estudava como eu estudava para a escola, né? E isso me custou muitos anos, muitos anos. Até eu entender que aquela forma ali não ia funcionar, né? Porque na faculdade, eu vou ser sincera, eu estudava às vezes um dia antes da prova, eu estudava 2 dias antes da prova. E funcionava, porque eu acionava a minha memória do curto prazo. E quando para concurso eu percebi que eu tinha que acionar a memória de longo prazo, eu falei, ué, então não vou poder usar a mesma estratégia que eu usava na faculdade. Qual estratégia que eu uso? O que eu tenho que fazer? Então, foi ao longo dos anos, com muita tentativa e erro, foi que eu consegui ir montando esse arsenal, que é o que eu coloco no curso, para ensinar vocês, tá? Mas eu estou sempre dando no meu Instagram, eu sempre converso com vocês sobre isso, sobre o sentimento do concurseiro, sobre esse isolamento do mundo, sobre dicas de estudo mesmo, né? O que a gente pode fazer quando a gente está cansado. A maioria de nós trabalhamos, a maioria de nós temos uma vida além de estudar. Às vezes na escola a gente tem muito hábito de, eu só estudo. Mas quando a gente fala de adulto, ninguém só estuda, todo mundo faz 500 outras coisas e ainda tem que estudar. Então isso adiciona uma dificuldade, né? Quando a gente fala de estudo, então eu converso muito sobre isso. Então podem me seguir lá, é Thay_concursos. A maioria dos meus materiais, ele é muito voltado para concursos de nutrição. Mas, por exemplo, o meu curso, ele é geral, é para concurseiros em geral. E as dicas que eu dou lá também, gente, é para concurseiros em geral, que é igual. É para concurso de nutrição da área da saúde, é para concurso da área policial. É a mesma base, né? E a gente dominando isso, a gente destrói qualquer concurso, tá? E é isso que ninguém quer falar pra gente, mas a gente vai aprender, a gente vai chegar lá. Perfeito. Eu queria uma dica mesmo para quem, porque para quem está aqui no meu canal e que não está assistindo ao vivo, é a galera da comunicação, né, do jornalismo, que está pegando essas ideias, mas que eles também, para quem está começando, tem muitos alunos do grupo que são iniciantes. Eles conseguem então ter uma base a partir do teu material. Exatamente, o material ele tá aí para dar essa base, tá? Lá eu ensino todas as técnicas de estudo, os métodos de estudo, como revisar, quando revisar, técnicas. É que eu não vou entrar aqui porque eu me empolgo, gente, mas essas técnicas de revisão, 3, 7, 14 dias, isso funciona, não funciona, como que eu tenho que estudar, os conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, isso tudo é técnica, gente, não tem milagre, é técnica. E a mesma técnica que você é aplicada em um concurso é aplicada para praticamente todos os concursos. A base é a mesma. O que vai mudar ali é um detalhe ou outro, um detalhe do seu edital, que é diferente do outro, mas a base de estudo é a mesma. Então, o material ele serve para te dar essa base, tá? Então, você já não sai mais do zero, você já sai um nível muito acima, tá? Perfeito. E já vou fazer pedidos. Tem algum cupom de desconto aí para quem clicar nos links aqui da descrição? Para quem está Tem. assistindo aí, eu até vou me sentir especial. Tem, a gente vai fazer um cupom de desconto, a gente faz aí 15% de desconto nos valores, tá? Para quem vier por esse link, quem vier por aqui. É... E é isso, gente. Não percam. Olha, esse ano é um ano que está saindo bastante concurso. Não vou entrar em papo de política, mas quando a gente fala de concurso público, a política influencia muito,
né? Então a gente está aí perto de eleição, então são liberados vários editais. Apesar de a gente não poder tomar posse mais esse ano, né? Porque 6 meses antes da data de eleição não pode mais tomar posse, mas eles vão liberando muito concurso, né? Então, é por politicagem? É por politicagem, mas a nossa intenção não tem nada a ver com isso, a gente só quer o nosso emprego, a nossa vaguinha, construir a nossa estabilidade. Então aproveitem esse ano de 2026 para E o concurso. tempo passa, né? Vamos estudando enquanto isso, que vai Exatamente. passar esse momento e aí o momento da posse vai chegar. Vai chegar. Vai chegar e é bom demais. Ai, muito obrigada, viu, pelo teu tempo, pela tua Obrigada. contribuição gratuita aqui no canal, gratuita. E eu espero que o pessoal te procure para conseguir aprender contigo e ser aprovado também no concurso público. Muito Sim, obrigada, sim. um abraço. Obrigada, gente. Um beijo.